Fala galera do Verdade em Cena, seguinte, eu tive uma aula ontem muito legal no meu grupo fechado, onde a gente estava corrigindo esse lugar de decorar texto. Então se você também tem esse lugar, esse impulso na hora de pegar a cena, querer decorar, dá uma olhada nessa aula porque vai te ajudar a entender muito mais esse processo que eu ensino para os meus alunos de você entrar em cena de primeira, porque isso vai ser cobrado de você no mercado de trabalho, tá? Então dá uma olhada nessa aula e aproveita e já dá o like, porque ajuda o canal. Um abraço. Estou te falando quando você vai para uma cena e os seus impulsos de chegar na cena são esses que você está me falando, são coisas que eu acho que vai te atrapalhar. Por exemplo, nós ficamos 25 minutos. A sua primeira coisa foi assim, não decorei o texto. E o que eu falo para os alunos, e todo mundo aqui está vivendo, 25 minutos é um absurdo de tempo para você chegar no texto. Por isso que eu bato na tecla de entrada primeiro e todo o processo que a gente vai fazendo. Eu não estou falando que você está errada, tá? Eu estou te falando que é um processo que deve te angustiar mais do que te ajudar, entendeu? Não, então, eu estava falando, esse é o processo que normalmente eu uso, entendeu? E que é isso, ele atrapalha porque eu fico mais angustiada, porque eu não me sinto segura se eu não fizer esse processo. Então, tipo, aí o que eu comecei a fazer ao invés desse processo? Que demora mais também, tipo, se eu preciso entregar, é isso que tu falou, se eu preciso entregar uma cena hoje, às 8 horas, eu não vou conseguir, porque eu vou me sentir insegura, porque esse meu processo não dá conta de entregar uma cena às 8 horas. Pois mas aí eu estou te perguntando, você não está estudando, na verdade, em cena? Você tem um passo a passo a seguir para te ajudar nisso. Então, agora eu procuro, mas é que eu tô falando que esse é o jeito mais tipo assim, é o lugar que eu vou primeiro, entendeu? É o lugar que você vai, né? Que você está acostumado. É. Então, para tirar essa desculpa de vocês, mudaremos o exercício, meus queridos. Eu vou pegar um texto aqui agora, eu vou ler uma vez e vocês vão fazer a cena. E a Eleonora não vai ficar lendo, relendo, se imaginando, papel, caneta, essa loucura que ela fez, e eu vou te provar que você vai fazer a cena de primeira sem ter sequer tendo contato com o texto. E depois disso, você vai ser aprovado em vários testes e vai me pagar uma pizza. E aí você vai lembrar justamente dessa aula. Vai pagar uma pizza para mim, para Isabela, para o Ederson. E se a gente não estiver na sua cidade, você manda, tem aqui iFood, você paga para a gente o iFood aqui, vai chegar na nossa casa. Mandei esse texto, Lenora pegou esse texto. Eu vou ler uma vez, tá? Como se fosse você na sua casa, Isa na casa dela, o Ederson na casa dela. Vocês vão fazer essa cena, hein? Os três. Guarda esse texto Brasil aí, que vai ser depois. Outro dia eu vou pedir exercício de dever de casa. Mas vai ser esse texto. Então, olha a cena. Vamos lá. Se eu disser que sem você eu não teria conseguido, você acredita? Essa doença me fez enxergar tanta coisa. Você foi a única mulher capaz de me transformar. Que você me deu, nenhuma outra nunca. Você me deu uma família. Não existe mulher como você. Você me fez acreditar no amor, me fez entender que a gente depende sim dos outros, precisa dos outros, que nós estamos sempre ligados a quem nós amamos. E me deu um motivo a mais para viver, o Antônio. Mas você também me fez entender que a maior perda de tempo que existe é tentar ser quem a gente não é. Você vai estar comigo para sempre, mas casar nunca foi da minha natureza. Nós dois funcionamos bem melhor como amigos. Boa sorte. Nunca desejei tanto que você seja feliz, nunca desejei tanto que uma pessoa seja feliz como eu desejo que você seja, Carol. Me fala o que é essa cena, Lenora. Uma separação, ela tá se separando dele. Tá, beleza, mas tenta trazer coisa do texto como se você tivesse acabado de ler. O que fala que você acabou de ouvir? Ela passou por um período difícil, que ela estava doente, e ele auxiliou ela, ensinou ela a importância da família, deu para ela o Antônio. E Quem é ela Antônio? Quem é o Antônio? Não, estou fazendo uma pergunta. Quem é o Antônio? Não está falando no texto, estou fazendo uma pergunta. Quem é o não Antônio? tá, é da família. Tá, mas isso, ela deu para ele o Antônio, né? Que você acabou de falar. Eu acredito que seja filho. Filho, você não tem que acreditar, é isso mesmo. Vai na sua onda, o personagem é você. Podia ser o papagaio, mas estou falando assim, quem é o Antônio? O Antônio é filho. Eu quero que você pegue as informações para você. Lembra, você nem leu. Estou te questionando. Então, vamos lá.
Continua. O Antônio E descobrimos daí que ele deu para ela o Antônio, e ele é filho deles. E ela é muito grata porque ela aprendeu a importância da família através dele. Tá. Só que ela quer continuar só como amiga dele. E aí, continuar só como amiga, o que ela não vai fazer com ele? Mas que ela nunca vai esquecer ele porque ele é muito importante na vida dela. Ótimo. Então, isso aí que você acabou de falar, tá 90% da cena. Faz essa cena aí para mim. Com isso que você me falou, concentra aí. Ação. Eu quero te agradecer por ter me auxiliado nesse processo da doença que eu tive. E você me ensinou a importância da família, me dando o Antônio. Eu amo demais vocês dois, mas eu cheguei num momento que eu acho melhor para nós dois que a gente continue só como amigos, mas você sempre vai ser muito importante para mim, para minha vida, e eu sempre vou te levar na minha vida. Ótimo, cortou. Olha só, eu quero te mostrar. Tem 90% da cena aí. Tá entendendo? Você não estudou. Só que, por exemplo, eu te perguntei, quem é o Antônio? Você fez, não, Antônio, quem que é, Eleonora? Meu filho, acabou. Se você fala com ela, olha, você me deu o Antônio, que é meu filho, que é a pessoa que eu mais amo na vida, eu vou ser eternamente grato a você. Mas, nesse momento, eu não quero. Você começa a responder coisinhas e sua cena está aí. Você não ficou pensando no personagem, nada, o seu entendimento. Se a gente for para o segundo passo agora, antes de ir para o segundo passo, Isa, você, deixar o Ederson por último, porque ele ia fazer as mulheres primeiro. Mesma coisa, quem que é essa cena para você? Quem que é essa cena? Igual a Leonora falou, me conta um pouco o que é essa cena para você. Eu passei por um período difícil, uma doença grave, e a minha família me apoiou, meu marido me apoiou, isso é muito importante para mim. E nós tivemos um filho, né, o Antônio, e eu sou eternamente grata por ele estar junto comigo, me auxiliando, e meu filho. Só que eu entendi que a gente não dá certo como casal, e eu prefiro continuar como amigos. E eu sempre vou ser eternamente grata, sempre vou carregar ele no meu coração, por tudo que ele fez, e a gente sempre vai ter um carinho especial pelo outro. Show. Então, faz essa cena pra gente ir, quando você quiser. Ação. Eu quero agradecer pela família que você me deu, pelo auxílio no momento mais difícil da minha vida, que foi essa doença. Eu entendi que a família é essencial quando a gente está doente, e foi bem difícil passar por tudo isso. Eu só consegui por causa de vocês. Você me deu um presente incrível, que é o Antônio. Eu vou ser eternamente grata por isso. Mas eu entendi que vamos ser sempre amigos. Não vai dar para continuar como um casal. E eu sempre vou ser grata, sempre vou carregar você no meu coração, sempre vou ser muito feliz por ter nossa família comigo. Mas é a amizade que a gente vai ter. Eu espero que você entenda um dia. Obrigada. Show de bola. Eu esqueci o final. Não, tudo certo, cortou. Lembra, a gente nem pegou texto ainda, eu só dei para vocês, eu estou questionando. Hélio, sua vez agora. Me conta aí o que é essa cena para esse personagem, para você, me conta aí o que é. Bom, eu passei por um momento difícil, uma doença muito grave, e nesse momento que eu mais precisei, você esteve ao meu lado e nos deu o nosso maior tesouro, que é o nosso filho Antônio. Eu serei eternamente grato a ti por isso. Mas como eu te falei, casar realmente não é da minha índole. Eu não sou de casar. Nunca pensei, nunca foi um sonho para mim. Mas pelo nosso filho, eu te agradeço demais por um momento que realmente eu estava precisando muito de apoio. E você nos deu essa alegria, que é ter um filho. Por isso, seria eternamente grato a ti. Show. Bom, vamos Já lá. fiz a cena? Já fez a cena, você foi fazendo, eu falei, vou deixar, porque estava massa. E assim, vamos só falar uma coisa. Leonor, se entrar alguém aqui sentar para ver essa cena de vocês, que não conhece o texto, você acha que a pessoa vai achar
está faltando alguma coisa ou vai acreditar no que vocês estão falando? Vai acreditar? Sim, porque o que mais é importante é a veracidade que vocês estão contando essa história, mesmo sem ter estudado. Só que, Duque, é só isso? Não. Existem situações que o texto tem que ser falado prontamente. Então, a gente está começando a criar um esboço onde eu, ator, tenho que ser capaz de ler o texto uma vez, ou escutar o texto uma vez, e fazer o que vocês fizeram. Aí, se a gente fosse se aprofundar, daqui a pouco pegar o texto, eu começo a falar assim, então vamos lá. Que doença que seu personagem teve, Lenora? Nesse processo que você ainda nem criou o personagem. Vamos definir aí. O que seu personagem teve de dor? De doença, né? Que ele estava num período aí de doença, que você falou que era grave. Então, nem lembro quem falou que era grave. Se foi Isa ou se foi o Ed. Que doença que seu personagem teve? Câncer. Câncer. Beleza. Tudo certo. Isa, que doença que seu personagem teve? Ela teve câncer no útero. Câncer no útero. Ed, que doença que seu personagem teve? Leucemia. Leucemia. Tudo certo. Ó, isso aí é com 1 segundo. Se eu começo o texto, recebi o texto, a informação do diretor no set, e eu entro em cena falando, que não sei o que, eu não vou ler o texto ainda não, senão eu vou dar dessa. Essa doença me fez enxergar tanta coisa. Primeira coisa que eu faço na primeira leitura, essa doença. Que doença? Não está no texto, mas eu tenho que ter essa doença para mim. Eu sou o personagem. Eu sou o ator estudando, mas na cena, eu sou o personagem. Então, se o texto está falando essa doença, não tem que doença, eu determino. É uma gripe? Não sei se é uma gripe, porque ele fala que ele prendeu isso, prendeu aquilo. Então, talvez fosse realmente algo pesado. Então, beleza, estou com câncer. Tá, não sei o quê. Eu começo a responder as coisas do texto, mas você já está com entendimento. Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês já sabem que esse personagem teve um câncer, teve uma leucemia, teve isso e aquilo. Eu vou ler o texto segunda vez. E a única coisa que eu quero que pegue vocês é o que eu não falei na cena que eu apresentei para o Duque. O que faltou de palavras que eu posso usar com esse meu entendimento, agora que eu sei que eu tenho câncer, ou eu tenho leucemia, eu tenho câncer no útero, eu já sei, né, que eu gosto dessa pessoa, que ela me deu um Antônio, que eu entendi isso, mas eu não estudei, descobri agora, coloquei ele tem um câncer. Vamos lá, vou ler a segunda vez, só ler. E a única coisa que eu quero que vocês pensem é o que eu não falei nessa minha primeira versão. Vamos lá. Se eu disser que sem você eu não teria conseguido, você acredita? Essa doença me fez enxergar tanta coisa. Você é a única mulher capaz de me transformar. O que você me deu, nenhuma outra nunca deu. Você me deu uma família. Não existe mulher como você. Você me fez acreditar no amor. Me fez entender que a gente depende sim dos outros, precisa dos outros. Que nós estamos sempre ligados a quem nós amamos. E você me deu um motivo a mais para viver, o Antônio. Mas você também me fez entender que a maior perda de tempo que existe é tentar ser quem a gente não é. Você vai estar comigo para sempre, mas casar nunca foi da minha natureza. Nós dois funcionamos bem melhor como amigos. Boa sorte. Nunca desejei tanto que uma pessoa fosse feliz como eu desejo que você seja. Carol. Vamos lá. Mesma rodadinha com todo mundo. Lenora, o que você escutou aí de novo que, teoricamente, passou despercebido dessa sua primeira versão que você me apresentou aqui, de texto, tá? O que você escutou? Falou, pô, não falei disso, isso é importante, não é? O que apareceu aí para você? Que, além de, por causa dela, ter aprendido a importância da família, o amor, por causa dela também aprendeu a importância de ser quem é, não ser outra coisa, e por isso ela entendeu que casamento nunca é para ela. Olha, então, muito massa. Então é por isso que ela não é que ela não queira ele, ela não quer o que ele provavelmente propôs, que é um casamento. Tá, olha que interessante. Primeira versão nossa de entendimento é o que muitas vezes está explícito ali, peguei e fiz para cena. Nesse segundo contato com o texto que vocês não tiveram, surgiu uma coisa importante, que é ele aprendeu o que ele não... Como é que é? Quem ele era que ele não queria ser? O que você falou? Desculpa. Aprendeu que
para não ser quem ele, tipo, ser quem ele é, não ser outra Ótimo. coisa. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está sendo algo que você não é, o que poderia ser? Aí eu questionando. Porque eu já descobri que esse personagem teve um câncer, tem um filho chamado Antônio, vai amar essa pessoa para sempre. Mas agora você me trouxe uma informação que ele disse para ela que aprendeu a ser quem ele não era, que ele não deveria ser quem ele não era, ser ele mesmo. Mas quando você está sendo algo que você não é, o que isso quer dizer? Eu acho que para personagem, para mim, isso quer dizer a finalização desse acordo, desse casamento. Eu acho que ela estava sendo quem ela não queria dentro dessa relação, entendeu? Que Então, é... me dê um exemplo palpável. Tipo assim, ela estava o quê? Sendo submissa? Ela estava... Me dê um exemplo de o que acontecia nessa relação que ela tinha que ser, mas não querendo ser. O que tem nessa relação? Para a gente entender isso. Eu acho que ela estava aceitando coisas que talvez ela não queria, entendeu? Que não eram da natureza dela. Ótimo. Aceitar coisas que não era da natureza da personagem. Isso é muito importante, porque eu não vou fazer algo que eu não quero. Então, quando você me fala que ele aceita ou faz algo que ele não quer, tem alguma coisa aí da qual ele entendeu que ele não devia ser quem ele é. Então, o que eu quero que você entenda com isso que você me falou? Seu personagem tem um câncer, você já entendeu que ele gosta dela, ele te deu o Antônio, aí agora você está me dizendo que ele fazia algo que ele não queria ser. Vamos pensar num objetivo. Então, o meu objetivo ao entrar na cena vai ser colocar um ponto final naquela mentira que eu contava, fazer você enxergar que eu mudei, fazer você entender que eu não sou aquela pessoa. Aí, a partir do momento que eu comecei a induzir você, Lenor, a simplesmente responder coisas que estão no texto, a cena praticamente está aí. Então, o que eu quero brincar com vocês, só para a gente fechar essa rodada? Me faz novamente essa ceninha, com tudo isso que você pegou aí, com o texto que você fez na primeira versão, mas agora implementando essa parte importante que você acabou de me dizer, tenta somar tudo isso e me traz uma cena para a gente ver o que rola, tá? Concentra aí, sem pensar muito. A cena é sua, ação. Eu queria te dizer que passar por esse período da doença me fez perceber muitas coisas que eu não tinha percebido e que eu sou muito grata a você por todo o apoio. Você me deu a coisa mais importante, que é o Antônio, e eu sou muito grata a você, mas eu percebi que eu não tô sendo quem eu gostaria de ser e que casamento nunca foi um ideal que eu busquei. Então, por isso, eu acho melhor a gente continuar a nossa relação só como amigos, mas você sempre vai ser alguém especial na minha vida e eu quero muito que você seja feliz. Cortou. Existe uma cena 100% aí. Ah, Duque, mas aí eu esqueci uma palavrinha. Não importa se está potente em cena. O que eu estou tentando mostrar para vocês, vai ficar gravado, que vocês estudaram um texto comigo aqui, fizeram uma cena. A única coisa que eu fiz para você foi perguntar coisas que estão no texto. E que o ator não pergunta, porque ele quer decorar. E aí, a gente vê em um outro passo, que é o que eu estava falando com a Isa. Aí eu começo a colocar o quê? Silêncio. Aí eu vou começar a me aprofundar, ver se o objetivo está certo. Aí talvez eu vou começar a incrementar esse personagem mais. Quanto tempo ele tem essa doença? Porque se for 1 ano que ele ficou, é um tipo de dor. Se ele ficou 6 meses e entendeu isso, é outro tipo de dor. Se ele está 10 anos, é outro tipo de dor. O Antônio nasceu quando? Ele estava doente, ele descobriu depois, ele teve que se afastar do filho. Aí a gente começa a levantar outros tipos de camada para ir para a cena com mais profundidade, com outras coisas, que é o que temos que fazer, destrinchar o nosso processo. Mas a primeira coisa que eu, como ator, tenho que entender, e por isso que eu quis fazer esse exercício com você, é: se eu tivesse te dado o texto, talvez você não responderia as perguntas que eu te fiz. E o que eu estou tentando mostrar para vocês que estão aqui é: você pegou um texto, começou o texto, a primeira leitura, meu teste, recebi o texto,
Se eu disser que sem você eu não teria conseguido, você acredita? Ponto. O que essa mulher fez para ele? Está ali, na primeira frase. Não sei. Vou continuar lendo o texto. Mas está na minha mente. Ela me deu um Antônio. Putz, acabou. Eu vou tendo informações que estão ali óbvias para depois eu estudar, para depois eu pensar. E o ator parece que inverte. Ele quer já decorar essa parada para depois pensar no estudo. E se a gente for brincar desse processo, que é o que a gente trabalha aqui no Verdade em Cena, a gente faria aquela coisa dos blocos, que é o que a Isa também fez ali. Qual é a frase que eu começo? Pum, qual é a frase do meio? Porque aí, além do meu entendimento que eu construí, eu vou ter uma parte do texto que eu não mudo para eu colocar, e a cena vai chegando como um todo. Ou seja, para você entender isso, que você fez uma cena e está gravada, depois vocês assistam, sem sequer ter estudado o texto 25 minutos, decorando e tal. Simplesmente você ouviu uma vez, eu te fiz umas perguntas, você entrou em cena. Aí depois cada um foi lá e fez. Aí depois eu li de novo, a única coisa que estava atenta para vocês que eu queria é o que eu não falei, ou que informação a mais que eu poderia incrementar na minha cena, que eu não falei na primeira. Aí você trouxe um ponto muito importante do personagem. A partir disso eu vou para o meu objetivo. A cena está aí.